vamos entrar num tema aqui que é fora da curva. Pra gente finalizando, eu acredito, meu amor, que a gente vai finalizar aqui com chave de ouro. E eu creio que essa pergunta, ela é um norte para muitos de nós. Olha só, a palavra de Deus diz para nós em Tiago 3,5 que a língua, a nossa língua, ela tem o poder de colocar fogo numa floresta. Olha só para você ter ideia. Que nessa palavra diz que o difícil, a parte mais difícil de se governar chama-se língua. E o que eu quero dizer sobre isso? Nós sabemos que muitos casais, em algumas oportunidades, separadamente, é claro, um fala mal demais do outro. O esposo fala mal da esposa e a esposa fala mal do esposo. Você quer ver um lugar típico disso? Salão de beleza. Quer ver outro lugar típico disso? Jogo de futebol. E aí a gente entende claramente que esse poder de destruição a partir da língua do esposo e da esposa pode causar o maior dano que a gente possa imaginar. Então a pergunta é assim, ó. Nós sabemos que a língua é a parte do corpo mais difícil de governar. E sabemos do risco que é falar mal da esposa e do esposo. Como vocês governam a língua de vocês para que isso não aconteça? Como vocês governam a língua de vocês? E a pergunta fica aí para você na sua casa. Como é que você governa a sua língua? Mas não era especialista nisso, né? Se tem uma pessoa que governa a língua, é ela, hein? Ela é sensacional nesse ponto aí. E assim, pessoal, só para defender o futebol guardião, toda quarta-feira, ninguém fala mal de ninguém, hein? Vamos jogar com a gente. Mas, agora falando sério, né? Sobre essa questão, realmente é muito forte. Assim, na verdade, a Mainara me ensina muito sobre isso, sabe? Ela tem muito cuidado com isso. Ela não se envolve mesmo em picuinha, em fofoca. Ela é uma pessoa muito concentrada, conectada a isso. Ela sempre traz muito, eu vejo muito esse movimento dela. Eu, particularmente, eu não gosto mesmo. Eu acho que homem tem mais esse filtro, né? Mulher é um pouco mais complexa essa questão. Mas ela, assim, realmente, ela nos ensina muito. Então, eu vou deixar ela falar como que ela faz isso, porque realmente ela consegue se controlar, ela consegue falar... eu vou até aproveitar uma fala sua, meu irmão, uma fala sua que você falou, e eu levo isso pra minha vida. Quando você chega e leva uma informação pra uma pessoa que vai ajudar, é só uma informação e aquela pessoa vai realmente resolver aquele problema. Quando você leva qualquer palavra pra uma pessoa que não vai te ajudar em nada e não vai agregar em nada, aí sim é fofoca. Então, isso eu levo pra mim. Então, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa pras pessoas, eu me pergunto, essa pessoa tem a resposta? Essa pessoa vai ajudar em alguma coisa? Se não, eu nem conto. Uau! Eu ia até usar também essa palavra, porque o que vai adiantar eu falar mal do Sérgio pra alguém? Vai resolver o problema? Sendo que o marido é seu? O marido é meu. Então, não vai adiantar. Então, assim, o que eu carrego dentro de mim, e é um mal que infelizmente cai muito sobre as mulheres, que é o mal da fofoca, né? É algo assim que eu falo que tá enraizado às vezes e realmente eu não gosto disso. Então, assim, se é pra conversar, se é pra dialogar, se é pra resolver alguma coisa, se é pra procurar alguém que realmente vai ajudar aquilo. Por exemplo, eu estou precisando de ajuda para resolver isso com o Sérgio. Vou procurar quem? Eu vou procurar um sacerdote, vou procurar uma pessoa de confiança que tenha gabarito para me ajudar a resolver aquele problema. Porque senão você traz para o seu casamento olheiros ou pessoas que vão olhar para a imagem do Sérgio às vezes e enxergar outra pessoa. Então, para que eu vou destruir a imagem daquele que eu fui designada a amar? Nossa, meu Deus. Deus designou ele a mim para eu amar ele, para eu fazer ele feliz. Então, para que eu vou pegar essa imagem e vou colocar em jogo para destruir?
Meu Deus. Então, assim, volta mais uma vez no respeito, Meu Deus. volta mais uma vez na verdade e no que eu disse sim. Meu Deus. Quando coisa eu linda. digo sim pra ele lá, eu digo sim pra Deus, perante Deus, pra viver com ele. Meu Deus. Então, não tem motivo nenhum pra fazer isso. Então, assim, como que a gente trata isso? Eu não trato, porque eu não é algo que tá em mim pra fazer mesmo. Isso, meu amor, é tão forte que a Mainara tá falando, que quando você tá falando do seu esposo, você tem que ter muito cuidado. Porque tudo que você fala do seu marido pode vir pro lado dos seus filhos. Porque tem muita gente que deseja tem esposa que deseja tanto mal pro seu esposo, que parece que deseja uma maldição, não sei, que acaba caindo no seu filho. E eu já vi muitas pessoas perto de mim, até da minha própria família, falar mal do esposo, e o filho dela hoje está vivendo igualzinho o pai. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua. Uau. Exatamente. E isso traz efeitos tão fortes, Clélia, porque você imagina você, às vezes, desabafar do seu esposo para um outro homem. Imagina isso. Ah, não, ele faz isso com você, não, mas isso pode levar até a traição, isso pode levar até a outros caminhos que a gente abomina. Então, assim, quando você faz uma fofoca do seu relacionamento fora, você traz pra dentro toda aquela terceira informação que às vezes não é o que Deus quer pra você. Não é o que Deus planejou pra você. Então, assim, quem que vai resolver o problema do seu esposo? Ele mesmo. Converse com ele e resolve de vocês. Engraçado que aconteceu E a gente fez isso esses dias. A gente teve um alinhamento esses dias, bem recente. Foi. Que eu cheguei no Sérgio e falei o que eu não estava gostando, que estava acontecendo. Não, eu que cheguei em você. Você chegou em mim e falou, e eu falei assim, realmente, eu não tô te admirando nisso. Uau. Não tô te admirando nisso. Então, assim, a gente alinhou, né? E foi muito boa, inclusive, a conversa. Sim. E teve até uma coisa engraçada que eu falei, que eu tive uma vez que eu fui falar da Mainara. E eu fui falar pra mãe dela. Então acabou bem. Não acabou bem. Quer dizer, na verdade, acabou, né? Porque ela não deu nem moral. Aí ela falou, é uma coisa particular de vocês, né? Então, assim, eu acho que vocês têm que resolver. Então... Manda um beijo pra ela aí agora. Não, Aí vou ela mandar. te deu o maior conselho. Resolve Ela entregou- com quem? ela Com entre- ela mesmo. Ela me entregou uma chave. E aí eu nunca mais perdi meu tempo falando da minha amada esposa pra nenhum familiar dela e nem pra ninguém. Então é isso. Nossa, a Daniela falou uma coisa muito linda aqui. A mesma língua que constrói tem o poder de destruir. Sim. Obrigado por tanta família, por tanta partilha. Te amo, minha irmã. Saudade demais de você. Energia! É mesmo, hein? A família Energia tá em peso aí. Maravilha, que benção. E é interessante a gente entender assim, ó. Quando você tá longe do seu esposo, a sua língua não pode andar por qualquer lugar. Uau. Cuidado com isso. Eu já vi muita coisa ser destruída a partir disso. Olha, já falar de outra pessoa já não é bom porque agride o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Agora você imagina você falar mal do seu esposo. Gente, se você entender isso, eu queria dizer pra você assim, ó, quando você fala mal do seu esposo, você gera uma falência da alma do seu esposo ou da sua Você mandar um esposa. beijo. Você padece o corpo do seu esposo, da sua esposa, e você mata a alegria do espírito dele. Uau. Então eu queria que você entendesse isso. Olha só, vou repetir. Quando você fala mal do seu esposo, da sua esposa, você causa uma falência na alma dela. Uau. Causa uma falência. Você padece o corpo dela ou dele. E você tira toda a alegria do espírito dessa pessoa, sem você perceber. Porque quem não governa esse membro, que Tiago está dizendo aqui para nós, e isso é sabedoria divina, é sabedoria de Deus, quem não governa esse membro coloca fogo na floresta. E sabe o que você está colocando? Sabe qual que é essa floresta? Deixa eu te contar. São seus filhos, seus netos, seus bisnetos e toda uma geração. Nossa. Seu coração. A falta de governo sobre a sua língua pode colocar fogo em toda essa floresta. Meu Nossa, amor. e veio aqui uma frase que tá aqui na minha apostilinha do curso que eu fiz, que vai cair
de encontro com isso. Porque às vezes as mulheres podem falar, não, mas eu vou pra desabafar, porque eu não dou conta de solucionar aquele problema sozinha, eu não consigo aguentar aquele homem tá fazendo isso, eu vou resolver meu problema. Olha o que está escrito aqui. Somente Deus pode solucionar todos os problemas criados pela humanidade. Somos limitados. Meu Deus. Mas a sabedoria dele está ao alcance de todos nós. Então é joelho no chão, Deus, você e seu esposo. E mulher inteligente, homem inteligente, ele elogia um ao outro. Porque quando você elogia, você não vê defeitos. Você não tem motivo para ficar falando no salão, no futebol. Então você tem que falar, mas é elogios. Porque o seu casamento vai crescer, porque ninguém vai ficar com o olho grande, olha nenhum, ou ficar olhando, o casamento dela é assim, assim. Porque quando você fala do seu marido dentro do salão, aquela pessoa não fica só no salão, né? Ela vai levando para outros lugares. Né? Nunca fica naquele lugar. Fogo na floresta. Então, mulher, homem, seja inteligente. Fala só elogios.